Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título O Absurdo de Números 31, tá? Para falar um pouco acerca dos textos polêmicos dentro da Bíblia, tá? Enfim, que são duramente criticados por ateus, pessoas céticas, incrédulas. Porém, eu quero fazer uma análise desse texto de forma racional, tá? Não quero aqui expor ou denegrir o cristianismo, a Bíblia, enfim, a questão não é denegrir, xingar de forma alguma, mas é colocar, expor uma forma de se analisar de forma racional o que aprendemos da igreja, tá? E também sobre a adjetivação de Deus. Ou seja, todo cristão ele conhece muito bem a passagem de João 3,16, né? O clássico João 3,16, que diz da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é uma passagem muito bonita, é uma passagem utilizada de forma devocional, e qualquer pessoa abraça essa mensagem, se emociona, mas não questiona uma grande questão que a própria Bíblia ela vai criar, de Gênesis a Apocalipse, né? Desde quando que Deus amou o mundo, né? Desde quando? Quando começou isso? Será que foi desde o princípio? Ou seja, Jesus ele foi uma prova de amor realmente, né? Se ele foi uma prova de amor, por que ele não foi mandado logo que o pecado entrou? Se Jesus foi mandado, enviado por Deus para morrer em favor do pecado do homem, da humanidade, e se o pecado, de acordo com a doutrinação do pecado original, começou a partir de Adão, obviamente que seria mais fácil e simples que Jesus fosse enviado logo do começo, logo do princípio, logo que Adão e Eva comeram o fruto da árvore, né, do meio do jardim. Mas não. Se você pegar uma cronologia bíblica de Gênesis, lá de Adão e Eva até Jesus, né? Melhor falando, até os dias de hoje, tá? Há um pouco mais de 6.000 anos, 7.000, enfim, tá? Vamos arredondar para 7.000 anos. Suponhamos que o mundo tenha de Gênesis, lá de quando Deus formou as coisas, formou o homem, até os dias de hoje tenha 7.000 anos. Se Jesus veio há 2.000 anos atrás, isso é, se ele realmente existiu, ele veio, né? De Adão até Jesus você tem um período de 5.000 anos. Agora você para pensar. Se Deus ele é perfeito, ele é inerrante, ele não muda, e o ser humano ele é dotado de uma alma dentro dele para ele não ir para o inferno, o que aconteceu com todas as pessoas que nasceram, viveram e morreram antes de Jesus vir? Né? Então, ou seja, se Jesus ele veio para salvar, e Deus amou o mundo, a prova que Deus amou o mundo é porque Jesus veio para salvar, o certo era que Jesus fosse enviado logo que o pecado entrou no mundo. Mas, infelizmente, não é isso que a Bíblia relata, né? E aí eu deixei algumas questões aqui, né? E desde quando que Deus começou a amar o mundo? E os inocentes vítimas da guerra mortos pelo seu povo? Ou seja, tem também a questão da ideia do inferno literal que você aprende dentro da igreja, né? Essa ideia ridícula, absurda, infantil do inferno, que você tem uma alma e se você não aceitar Jesus, se você não for batizado, você vai para o inferno, ficar queimando, sendo torturado pelo diabo e seus demônios, certo? Eu trouxe aqui a passagem de Números 31, do verso 16 ao 18, trouxe aqui pela CF, tá? E eu quero ler ela de uma forma que você, que é cristão, você que crê em João 3,16, tá? Se Deus ele começou a amar o mundo a partir de Jesus, houve uma mudança. Então ele não amava o mundo antes? Ah, não, ele sempre amou. Ah, por que Jesus não veio antes? Mistério de Deus é plano de Deus. Me perdoe, tá? Eu não sigo mistério. Eu sigo algo claro. Mistério não é algo que tem uma clareza. Não é algo que tem uma transparência do que realmente é. Tá? E mistério, ele pode ter diversos caminhos. Ele é uma coisa incerta. E não é nada seguro seguir algo incerto. Então a desculpa de que é mistério de Deus pode convencer pessoas que não questionam a fundo algo. Mas para quem realmente questiona a fundo e tem coragem de expor as suas argumentações referente a determinado assunto,
essa desculpa ela não vai colar, certo? Números 31, ele vai trazer, é uma passagem extremamente polêmica que temos dentro da Bíblia, pois Deus, no caso, né, por intermédio de Moisés, para quem crê que Moisés ele foi um profeta, ele foi enviado, enfim, ele é considerado um dos patriarcas, tá? Aqui a gente vê claramente uma omissão da parte de Deus, esse Deus dos hebreus, né? Que o cristão hoje em dia quer crer, que o judeu crê, enfim, até o mesmo muçulmano crê, né? A gente não vê uma ação clara sobre Deus, que Deus poderia fazer algo para ajudar os inocentes. E é um dos textos mais polêmicos. Eu particularmente considero esse texto extremamente polêmico, porque Números 31 até o verso 18 ele vai relatar sobre a guerra contra os midianitas, que também foi um povo que é considerado descendente de filho, né, vem da descendência dos filhos de que Abraão teve com Quetura, a sua mulher que ele, né, se ajuntou depois que Sara veio a falecer, tá? E os hebreus eles batalharam contra esse povo, contra os midianitas, certo? E o texto diz o seguinte no verso 16: Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Verso 17 e 18. Fique bem atento ao verso 17 e 18, tá? Aqui Moisés ele está questionando sobre o fato dos oficiais, dos milhares e de centenas dos povos de Israel, né? Ou seja, 12 mil hebreus foram à batalha contra o povo de Midian, né? Contra os midianitas. E eles voltaram, eles mataram todo homem guerreiro, todo homem do sexo masculino foram mortos nessa guerra. No caso do povo de Midian, né? Todo homem midianita ele foi morto pelos homens hebreus, né? E no caso eles trouxeram todas as mulheres vivas, tá? Cativas. Eles trouxeram todas as mulheres e crianças cativas, o que já por si só já é um absurdo, né? Porque você já tem a problemática da guerra, ou seja, a guerra ela vai envolver sangue, ela vai envolver morte, certo? Ou então, ou seja, você já estava trazendo, os caras estavam trazendo aquelas mulheres, todas delas cativas, mulheres, idosas, crianças, tá? E veja bem que o absurdo, Moisés ele reprime, tá? Se você ler todo o capítulo 31, pelo menos até o verso 18, tá? Você pode fazer isso na sua Bíblia, que você vai ver que aqui no verso 16, Moisés ele reprime o fato deles terem poupado as mulheres. Eles pouparam todas as mulheres, no caso dos oficiais do povo hebreu, tá? Dos homens que foram à guerra contra os midianitas. E aqui no verso 17 diz o seguinte, Moisés ordenando: Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, né? Ou seja, todos os meninos, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, ou seja, as mulheres que já casadas, enfim, tinham filhos, né? Deitando-se com ele. Verso 18: Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Ou seja, vamos parar um pouco para pensar. Você lê lá, você pega a sua Bíblia, você abre João 3,16, que diz o seguinte, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Enfim, que viu seu filho. Ou seja, você vê uma máxima de expressão do amor de Deus, né? Nossa, que Deus bondoso, que Deus maravilhoso, né? Mas, porra, você chega aqui em Números 31, você vê um episódio desse. Ou seja, o cristão hoje em dia ele está preocupado com o seu umbigo, com a sua salvação, com o seu bem-estar que ele vai sentir dentro da igreja que ele frequenta, né? Ele está preocupado com uma palavra para consolá-lo dos momentos difíceis que ele vive na vida. Mas eles não param para pensar um pouco nesses episódios trágicos que a Bíblia relata. E que Deus não faz absolutamente nada, não intervém, tá? Ou seja, o negócio é conduzido pelos próprios homens, né? Selecionados, eleitos, e Deus propriamente não faz nada, tá? Pelos líderes, né? No caso aqui do povo de Israel. Agora você para um pouco para pensar. Já é um absurdo a guerra em si. Pouparam todas as mulheres e as crianças, trouxeram eles cativos. Ninguém ali estava feliz, porque muitos pais de família
irmãos dessas mulheres e tal já morreram na guerra. Morreram a sangue frio. Mortos pelos hebreus, certo? Então aqui, essas mulheres que vieram, nenhuma delas estavam felizes. Se não bastasse isso, todas as mães, as avós e as moças que não fossem virgens e os meninos, tá? Agora tudo, matai todo. Moisés ordena, matai todos, entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com eles. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Agora se coloque no lugar nem dessas meninas virgens, dessas meninas que foram poupadas. Elas já tiveram o sofrimento da guerra, que já mexeram com a rotina delas. Elas tiveram seu pai, seu irmão, sua mãe morta, tá? Eles estavam cativa. E Moisés fala, deitando-se com o homem, deixai-as viver para vós. Você só tem homem ali, dos hebreus, responsável por essa ação. Você acha que eles iam fazer o que com essas meninas virgens? Iam lá orar com elas? Iam pregar a Torá para essas meninas? Por que não pouparam os meninos? Né? E você pode observar esse mesmo verso 18 aqui pela NVI, tá? Que diz o seguinte: agora matem todos os meninos, e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem. Mas poupem todas as meninas virgens. Você pode ver que o texto pela NVI ele poupa a parte que Moisés permite que essas meninas virgens permaneçam com os homens, né? Que os homens podem tomar essas meninas virgens. Então, ou seja, eles mataram os irmãos dessas meninas, mataram o tio, mataram o pai, mataram a mãe, mataram a avó, o vô, certo? E o que foi dessas meninas? Para um pouco para pensar. A gente volta para João 3,16, né? Desde quando que Deus amou o mundo? Por que Deus não amou essas meninas? Quem fez isso, essa ação, foi feita pelo povo escolhido. Eu entendo que o povo de Midian prejudicou o povo de Israel, o povo hebreu. A gente compreende, tá? A gente estuda a história realmente dentro de um contexto narrativo que a Bíblia traz. O povo midianita era um povo que queria prejudicar o povo hebreu. Mas, o que Deus faz? Será que um Deus bondoso, um Deus misericordioso, realmente, se ele zelasse, amasse realmente o mundo, já nessa época ele teria permitido que ocorresse isso? Será que ele, sendo todo poderoso, ele não poderia ter tomado uma atitude e impedido esse episódio trágico, esse episódio desagradável? Eu quero que você pense um pouco, eu quero que você analise, eu quero que você medite um pouco, tá? Porque se você for aguardar o teu pastor pregar essa passagem dentro da igreja, para você, ele não vai pregar. Isso aqui é um texto que jamais você vai ver um pastor abrir e ensinar isso aos seus membros. Não espere por isso. Não espere. Se você é cristão, se você for lá perguntar para o seu pastor, ele vai lhe dar 1000 desculpas. Mas eu quero que você se coloque no lugar dessas meninas que o texto de Números 31 traz. Essas meninas midianitas. Lembrando que uma criança ela não escolhe onde nasce. Certo? Elas não escolheram ser midianitas. Elas não escolheram fazer prevaricar os homens de Israel, ou os homens hebreus. Tá? Elas não escolheram, elas não têm nada a ver, as crianças não tinham nada a ver com isso, cara. Tá? Os meninos, aqui ó, você pode ver pela NVI, agora matem todos os meninos. Porra, o que os meninos têm a ver? Sabemos sim que os meninos poderiam crescer, se tornar homens a lutar contra o povo de Israel, mas, poxa, Deus não poderia fazer alguma coisa para converter a situação? Enfim, evitar esse episódio trágico, esse episódio chato? Será que ele não poderia fazer nada? Então, ou seja, você não vê. Desculpa, eu não consigo enxergar beleza nessa passagem de João 3,16 dentro da Bíblia, sendo que dentro da própria Bíblia contém um episódio tão horroroso, tão grotesco como Números 31. Você me desculpa, se você for apologeta cristão, se você quer defender o cristianismo, o comentário aqui está aberto embaixo. Mas venha com fundamentos. Não venha com desculpa idiota. Tá? Não venha com, é porque é mistério de Deus, que Deus sabe. Porra, a gente tem que saber. Deus, você não vê Deus pessoalmente. É muito fácil você passar a desculpa para Deus. Deus é que sabe. Quem tem que saber sou eu, quem tem que saber é você. É você que anda com a Bíblia na mão. Assim como eu, no caso, eu como uma pessoa cética, eu estou falando, comentando
O que eu penso, que por mais que eu, quando eu era cristão, comecei a ler esse texto e percebi as coisas erradas, que o negócio não batia, eu questionei e tomei coragem de falar, perceber que isso não tinha uma lógica, certo? E aí eu abri mão, porque eu não tem como falar o que dessa passagem número 31. Como enxergar a máxima expressão de Deus, sendo que Deus ele não pode mudar, ele tinha que sempre ter amado o mundo desde o princípio, desde Adão e Eva, se a história da Bíblia fosse uma verdade absoluta. Infelizmente não é isso que nós temos, entendeu? Infelizmente, lamentavelmente, certo? Então eu quero que você reflita, cristão. Eu quero que você que acha que a Bíblia é uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que ela transforma você precisa conhecer melhor essa Bíblia que você carrega no seu braço, que você deixa aberta aí na estante da sua casa, em cima do rack, no guarda-roupa. Precisa conhecer ela melhor, certo? Uma passagem polêmica. Números 31 eu considero uma das passagens mais polêmicas dentro da Bíblia. E lamentavelmente não existe uma apologética concreta que tem como amenizar a coisa aqui, certo? Infelizmente não tem. Se coloque no lugar dessas meninas. E detalhes, elas viveram, sofreram e morreram. Onde que estão a alma de todo esse povo? Será que eles estão lá no inferno queimando há 3.500 anos? Não quero nem imaginar como que está a alma desse povo, certo? Se você gostou do vídeo, quer elogiar, argumentar, perguntar, criticar, refutar, os comentários estão abertos. Peço para você dê o seu joinha se você gostou. Se inscreva-se no canal, tá? Tem outros vídeos aí que vocês podem estar conhecendo. E participe, tá? Curta a nossa página lá no Facebook, lá, Analisando a Fé pela Razão. E quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Paz.